Bom dia a todos e a todas. É com um imenso prazer e agradeço à Aquacultura Brasil pelo convite a mostrar o nosso trabalho, nossas pesquisas aí de campo, tá? E vamos tentar ser assim o mais prático e objetivo possível nessa apresentação. Bom, o simbiótico aí para nós surge aí como uma nova possibilidade, mediante alguns acontecimentos, doenças que se manifestaram, que obrigaram a reduzirem muito as densidades de cultivo, por vezes até inviabilizando alguns cultivos onde tinha um custo mais alto. E o simbiótico vem aí nos possibilitar aí a o aumento da densidade, o aumento da sobrevivência, o aumento da própria lucratividade da atividade, né? E o que é o simbiótico? O simbiótico é uma mistura de pré-bióticos com probióticos que passam por um processo de fermentação ah, para atuar em sinergia no ambiente de cultivo. As patogenias aí que acometeram a carcinicultura nos últimos anos, a UNIN, a mionecrose infecciosa, a síndrome de Thaler, a fezes branca, a mancha branca, a própria mancha branca, tudo, tinha uma abordagem de tratamento no sistema convencional muito baseada no uso de antibióticos, o que não acontece assim de uma forma muito boa, porque a própria bacteriologia vai ganhando resistência ao uso desses antibióticos e vai, com o tempo, não mais trazendo efeito e surtindo efeito do tratamento com o uso antibiótico. E aí é que vem a utilização do simbiótico, né? O simbiótico é a combinação de alguns materiais pré-bióticos com materiais probióticos, normalmente de origem láctea, né? Bacilos e componentes desse tipo, passados por um processo de fermentação, gerando o simbiótico. Na carcinicultura, estamos aí com muita pouca literatura, nós temos mais algumas experiências práticas aí da Índia e de outros países, e hoje a literatura que nós estamos usando para pesquisa e desenvolvimento dos nossos trabalhos é os simbióticos de uso humano, por isso que essa imagem aí está com produtos de consumo humano. Outro aspecto que nós temos que observar nessa imagem é a qualidade ah, da, do, do farelo de arroz. Temos aqui um farelo bem grosseiro e aqui um farelo bem fino. O farelo grosseiro, com grãos acima de 300 microns, eles acabam decantando muito no fundo do tanque e gerando problema de formação de matéria orgânica no fundo do tanque, o que não é bem desejável dentro do processo produtivo. Quem está usando aí o simbiótico? E pesquisa da FAO diz que no Brasil nós temos aí já 20% de produtores utilizando. Eu acho esse número um pouco exagerado. Não é a realidade que eu vejo no campo. O Equador usava em 2017 1%, por informações da Vanamei 101, a gente vê aí que já estão usando aí por volta de 20% no ano passado. A Coreia, nas fazendas interiores, com 30% de uso. A Tailândia, não temos informação. Vietnã, Indonésia e China, 1%. E a Índia, com 90% de utilização. Vejo que o desenvolvimento dessa técnica de manejo está predominantemente na China, né? E em Belize, que usa 100% também. Bom, e aí vamos lá para algumas perguntas. Qual é o protocolo que eu devo usar? Qual a dosagem que eu devo usar? Qual a periodicidade de uso? Eu preciso fazer balanço iônico? Preciso fazer fertilização inorgânica? Quais os riscos? Simbiótico é caro? Dentro dessa apresentação, vamos tentar responder a todas essas perguntas a vocês
da maneira mais prática e simples possível. O protocolo indiano usa farelo de arroz sem óleo, açúcar mascavo e farinha de amendoim. Farinha de amendoim é rica em óleo. Então eles tiram o óleo do farelo de arroz e acrescentam farinha de amendoim. Eu acho que tem aí alguma contradição nesse sentido. Usam fermento convencional, água limpa, fermentação anaeróbica de 24 horas com aeróbica de 48 horas. Um protocolo um pouco diferente usa o farelo de arroz com óleo, com 15% de óleo, isso de lipídios, isso traz flutuabilidade ao produto, né? É muito interessante. Se baseia no uso de probióticos, no uso de enzimas, um buffer que pode ser o bicarbonato de sódio ou carbonato de cálcio, né? Água limpa esterilizada e fermentação aeróbica apenas de 24 horas. Eu gosto muito desse segundo protocolo, é o que eu tenho adotado e é o que eu tenho testado aí na prática nas propriedades. Então, para 1 quilo de farelo de arroz, colocamos de 2 a 3 gramas de probiótico, 1 a 2 gramas de enzimas, 5 gramas de bicarbonato de sódio, 10 litros de água limpa e fermentação aeróbica de 24 horas. Eu adicionei ainda neste protocolo o melaço e Saccharomyces. Por quê? Saccharomyces, ela tem uma multiplicação muito rápida também. A quantidade a ser utilizada tem que ser muito pequena. Mas ela é uma grande fonte de proteína e ela acaba tendo uma velocidade reprodutiva similar a algumas patogenias, como víbrios, no ambiente. Então, ela pode criar uma dominância sobre a formação de víbrios no ambiente também. Tá? Não tenho total, não foram poucos os ensaios de laboratório e microscópio para verificar isso, mas vamos até o final do ano ter essa posição bastante definida do efeito da Saccharomyces no simbiótico. Tem dado certo aonde foi aplicado. Bom, qual a dosagem que nós devemos usar? Eu tenho 2 tabelas aqui que eu uso. Uma para berçário, entre 2.000 PL por metro cúbico, 2 PL por litro, até 10 PL por litro ou 10.000 PL por metro cúbico. No período de fertilização, que ocorre 7 dias antes do povoamento, nós temos usado aí na faixa de 6 ppm até 30 ppm, dependendo da densidade de cultivo. E após povoado, isso cai para 1/3 da densidade de povoamento. Tá? 2.000 PL, 2 ppm, 3.000 PL por metro cúbico, 3,3 ppm, até 10.000 PL, 10 ppm. É a dosagem que nós temos aplicado. Para engorda, nós temos usado uma dosagem um pouco menor. Temos aí uma tabela para 12 camarões por metro cúbico, que eu acho que nem justifica usar a fermentação de farelo de arroz, o FRB, nessa capacidade produtiva. Nós temos aí 80 camarões por metro cúbico, 150 e 250 camarões por metro cúbico. Tá? E as dosagens de fertilização e as dosagens após povoado. Qual é a periodicidade de uso? Temos aqui um trabalho da Otaviana, 2014, em que ela comprova que tanto a sobrevivência quanto o ganho de peso diário, quanto o fator de conversão alimentar, no uso diário, são superiores. Existe significância para todos os aspectos, tanto na sobrevivência, quanto no ganho de peso diário, quanto na redução do consumo de ração através de um FCR menor. Tá? Então, o uso diário em pequenas doses, até pelo ciclo de vida,
das próprias bactérias, que às vezes é curto, né, acaba nos trazendo um proveito a todos esses fatores em relação ao uso a cada 2 dias ou a cada uma vez por semana. Eu preciso fazer balanço iônico? Sim, balanço iônico é fundamental. As águas que não têm equilíbrio iônico não processam as reações químicas de forma devida. Portanto, o balanço iônico é fundamental em qualquer sistema de cultivo, tá? Seja ele balanciônico total na água, seja ele balanciônico parcial com suplemento na ração, que é a modalidade que eu mais utilizo, tá? Nós temos tido aí, tanto em tilápia quanto em camarão, resultados bastante expressivos com simbiótico e balanciônico junto, tá? E não pode dispensar o balanciônico de forma alguma o uso do simbiótico. Preciso fazer fertilização inorgânica? Eu, eu gosto da fertilização inorgânica sim, porque eu tenho usado o simbiótico de uma maneira em que eu mantenho uma parcela de fitoplâncton dentro do ambiente para economizar energia elétrica no cultivo. Nós estamos conseguindo trabalhar com simbiótico, com oxigênio dissolvido acima de 6,5, 7, mantendo a aeração durante o dia desligada. Isso é resultado de termos a presença de um fitoplâncton existente no ambiente, tá? Ele nos auxilia aí a manter um grau de oxigênio. Ele não pode ser predominante, quem tem que predominar é o simbiótico, claro, mas ele nos aporta algum. Para se ter uma ideia, hoje o fitoplâncton consegue manter durante o dia 7, 6,5, 7 de oxigênio dissolvido. No cultivo tradicional, que lá ainda estamos com vários tanques em cultivo tradicional, ele chega a 12 só no fitoplâncton, né? Então, é uma estabilidade maior no oxigênio dissolvido, isso traz reflexo de variação de pH. A grande vantagem que nós temos no simbiótico é a estabilidade de vários parâmetros. Então, a fertilização inorgânica nos auxilia em muito a manter um grau de oxigênio adequado e faz parte da cadeia trófica da nutrição do camarão, né? O fitoplâncton, alguns zooplâncton, as diatomáceas, tudo isso faz parte da cadeia trófica do camarão. E a fertilização orgânica, esses 7 dias é necessário? É. Nós precisamos estar com o sistema realmente mais ou menos estabilizado, ter ali um conjunto de bactérias que nos auxiliem na, na manutenção da qualidade da água antes de começarmos a povoar. Isso vai nos dar uma garantia de maior estabilidade durante o período de povoamento em que a PL é muito suscetível a variações de parâmetros e coisas desse tipo. E quais os riscos que nós temos aí? Gente, processo fermentativo, se não for feito baseado em um processo de higiene, ele pode gerar muita coisa indesejável. Nós queremos aqui uma predominância de bactérias láticas, lactobacilos e bacilos, um pouco de Saccharomyces controlada em relação às láticas e bactérias nitrificantes, tanto pseudomonas facultativas, quanto nitrosomonas e quanto nitrobacters. Tá? Então, nesse sentido, nossos cultivos, por que eu falei de pseudomonas? Nossos cultivos aqui, a maioria são de baixa salinidade. E na baixa salinidade, o nitrito e a amônia são complicados. Nós não podemos deixar chegar a níveis que se deixe chegar em cultivos com 30, 25, 30, 35 ppts. Nós temos que trabalhar com valores bem mais baixos. Inclusive, o próprio nitrato, que aí a 30 ppts nós podemos chegar a 400 miligramas por litro, 110 miligramas por litro a 18 ppts, e em 1, 2 ppts nós não podemos passar de 30, 40 miligramas por litro. Então, nós temos aí que ter alguns aporte de biorremediadores
para o controle desses compostos nitrogenados. Algumas correntes aí estão usando a água do próprio tanque para fazer fermentação. E, obviamente, que dentro dessa água já existe alguma patogenia indesejável. Pode estar em pequena escala, mas dentro de um processo fermentativo com forte aeração, essa, é, essas bactérias vão se multiplicar muito rapidamente. Tá? Então, eu sou da opinião de nós sempre usarmos água esterilizada, água sem nenhum nível de patogenia. Tá? Processos fermentativos mal feitos geram ácido acético, geram metanol, geram outros compostos prejudiciais ao cultivo. Tá? Então, não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que ter um processo higiênico muito interessante. Tá? E a dosagem de cloração, 30 ppm, e descloradão por forte aeração, ou ácido ascórbico. O ácido ascórbico é muito interessante no sentido de que ele já é um aporte salutar ao cultivo também, né? Mas ele é um custo. A aeração é um custo bem menor. Então, aí a opção é de cada um. Outro problema que tem ocorrido, às vezes, dependendo do tipo de farelo de arroz que você encontra, ou do próprio melaço que a gente está pondo, ou açúcar, há uma forte formação de espuma. Isso se deve a dois fatores. Um fator é excesso de oxigenação. Né? Nós, quando estamos com excesso de oxigenação, a fermentação acaba gerando muita espuma. E o outro fator que influenciona a qualidade do bicarbonato também. Ok? Então, se nós vamos clorar a água 24 horas antes de fazer o preparo do fermentado, nós já podemos dissolver o bicarbonato na água que nós estamos clorando. Isso vai trazer também uma menor formação de espuma no processo fermentativo. Bom, simbiótico é caro. No Brasil, o farelo de arroz é o mais caro do mundo, né? Veja aí a tabela que comparamos o farelo de arroz no Brasil, só perde, empata com Belize, né? Mas mesmo assim, considerando um custo médio, ele representa 20 centavos de dólar por quilo de camarão produzido. Se hoje nosso custo aí varia R$ 12, hoje, tá? 11, R$ 12, 20 centavos não traz uma significância. E esses 20 centavos de dólar não estão considerando o ganho de peso diário, que me reduz o tempo de cultivo, não estão considerando o menor fator de conversão alimentar, tá? E não estão considerando a sobrevivência. Então, se nós considerarmos esses três fatores, ele passa a ser praticamente insignificante dentro do cultivo. Assim como o balanciônico na ração não representa quase nada. O balanciônico na ração representa 15 centavos numa tonelada de ração. Então, não onera, é 0,15%, desculpa. 0,15%. Não onera. Assim como o simbiótico, na melhoria da condição produtiva, também acaba não sendo um gasto, acaba sendo um aumento de lucratividade. E quais os benefícios aí que ele tem trazido ao cultivo? Vibrioses, nós temos tido uma menor, nós praticamos aí a contagem de, de bactérias através do uso de placa de agar e de TDBS, tá? Uma menor presença de vibriose nos tanques, ah, menos afetado pela síndrome da morte súbita, né? Fezes branca e a própria mancha branca. Tem ah, tido um controle maior sobre essas doenças. Os parâmetros de qualidade de água, pH, oxigênio, são mais estáveis, o que promove aí as diatomáceas. Uma relação carbono-nitrogênio bem equilibrada, isso nos ajuda no combate às cianobactérias. Uma mínima troca d'água, nós temos aí uma troca d'água aí de 1% ao dia, tá?
uma menor taxa de conversão alimentar, ele ganha aí em relação ao biofloco de 10 a 30% em consumo de ração. É comida viva, né, de rápido crescimento, menos matéria orgânica no fundo do tanque. Nós trabalhamos aí com nível de flocos ah, até 2 ml, né? Então o nível de água é muito limpa, tá? Menos sedimento, menos consumo de demanda biológica de oxigênio, menos gasto com energia elétrica, ok? Os camarões têm se demonstrado mais ativos, com maior resistência e menos mortalidade em função de variação de parâmetros. Tá? Podemos usá-lo de salinidade 0 a 45 ppm sem problemas. Serve para qualquer espécie, tanto para camarão quanto para tilápia. E podemos usar ele em incubadeiras, berçários, extensivo, intensivo, superintensivo. E com uma vantagem, pode ser usado até em tanque escavado, né? O que nos permite, sem grandes investimentos nas propriedades hoje, são muitas, que ainda usam tanque escavado, aportar uma densidade maior, aportar uma produção maior e elevar o nível de produção brasileiro, que realmente encontra-se muito baixo. Um dia desse eu vi um vídeo institucional da BCCAM. Nós produzimos 77 mil toneladas de camarão, né, numa lâmina d'água de 30 mil hectares. Isso aí está dando uma média de 250 gramas de camarão por metro cúbico. É um valor ainda bem aquém do que está se praticando lá fora já, né? Em alguns países que têm uma produção mais tecnificada. Aqui, eu peguei aqui da Society of Agriculture Farms algumas informações, ou na Vanamei também, e temos aí, olha, taxas de sobrevivência de 84%, 86%, produções de 1,6 a 2,3 quilos por metro cúbico, né? Período de cultivo de 71 a 67 dias, essa fazenda recebe juvenil, né? Peso de despesca aí em torno de 12 a 13 gramas. Então, eu vejo que para um tanque escavado é um resultado bastante excelente, né? Podemos dizer que está dentro de um patamar de excepcionalidade para tanque escavado. Uma fazenda famosa aí em Colima, no México, aumentou a sobrevivência de 30% para 83%, passou de 3 toneladas por tanque para 8 toneladas e meia, de 1 quilo por metro cúbico para 2,7 quilos por metro cúbico, 12 gramas para 17 gramas. Por isso que o tempo de cultivo, o DOC, aumentou um pouquinho, porque eles também aumentaram o peso final do camarão. Lagoas de 3 mil metros quadrados, com profundidades de 2,5 metros, aquela troca de água de 1% diária, tá? Salinidade de 32 ppts, 80 CVs por hectare de aeração, é uma aeração bastante pesada, né? E esse sistema de módulos que eu acho bastante interessante. Outra propriedade, agora em Medan, na Indonésia, elevou a mortalidade de 30%, 40%, a sobrevivência de 30% a 40% para 85% a 93%. Aumentou o tempo de cultivo um pouquinho, porque também aumentou o tempo de camarão. Uma densidade mais moderada, 100 camarões por metro em tanque com geomembrana, né? E 20 HPs por tanque, que dá 40 CVs por hectare aí. Né? Houve a causa da mortalidade era fezes branca, morte súbita e o EHP. 3 ppm, a dosagem que eles usam, de FRB a cada 2 dias, e sifonagem diária por dreno central. Essa é outra técnica que nós precisamos passar a adotar. Em Pradesh, na Índia, 50% para 95%, tanque escavado aqui, com uma pequena parte do tanque aí só revestida. 8 gramas passou para 12 gramas, diminuiu a conversão alimentar de 1,8 para 1,2
e está dosando 3 ppm diariamente. Essa aqui é na Coreia, 45 para 71, aumentou a densidade de estoque, mantiveram o peso de despesca 1,8 quilos por metro quadrado para 4,2 quilos por metro quadrado. 4,2 quilos por metro quadrado é um valor extremamente interessante. E vejam a diferença antes e depois. Aqui é biofloco, a vossa direita. A vossa esquerda é simbiótico. Vejo que a aparência da água, né, é bem diferente, é uma aparência de uma água um pouco menos densa, uma água mais leve, menos pesada. Uma prática que não ainda está se adotando no Brasil, mas que é de muita importância para a mineralização do fundo do tanque, é, durante o período de sifonagem, nós fazermos o arraste do fundo, nós levantarmos a matéria orgânica que vá, por acaso, se acumulando no fundo do tanque, e para que ela venha para as zonas de oxigênio, com maior presença de oxigênio, que se proceda os processos de oxirredução necessários à oxidação da matéria orgânica e à sua mineralização. Nós tivemos uma parte do tanque na última despesca com alguma concentração de matéria orgânica, mais provocado por erro de um pouco de excesso de ração do que propriamente pelo problema do simbiótico. Mas, em si, o resto do tanque praticamente era uma areia, não tinha mais a matéria orgânica acumulada. Isso nos permite encurtar o período de vazio sanitário, principalmente durante o período chuvoso aqui no Nordeste, que nos impossibilita de retirar essa matéria orgânica quando tem muita chuva. Não conseguimos secar o tanque a ponto de poder entrar com o trator para tirar essa matéria orgânica com o trator. Tá? Então, esse procedimento de fazer o arraste de fundo é muito bacana. Olha aqui a tailandesazinha, ela aproveitou os flutuadores dos zeradores de pau para fazer um barquinho, né? Uma ideia bastante de campo, né? Vamos dizer assim. Essa fazenda aqui é a Fazenda Barro Vermelho, em Araçagi, Paraíba, que nós damos aí suporte técnico a eles. Podem ver esse tanque, é o Viveiro 7, viveiro tradicional, convencional, em que povoamos com 80 camarões por metro quadrado. Tivemos um tempo de cultivo entre o Viveiro 8 e o Viveiro 7, de variável, um foi 85 dias, o outro foi 90 dias, para chegar a 15 gramas. Né? Uma taxa de sobrevivência que ainda não é ideal, estamos aí em 65 para 67, mas quando eu cheguei na propriedade, estávamos com uma taxa de sobrevivência de 40%. Eu não entrei acelerando tudo que podia, eu entrei de maneira, vamos dizer, vamos melhorar aos poucos, né? O FCA de 1,35 e 1,38. E aqui aconteceu um efeito muito interessante. Nem sempre o proprietário segue todas as recomendações do consultor, né? E ele, por conta própria, primeiro fizemos a biometria, calculamos a ração que deveria dar, eu calculei 27 quilos naquele momento. O engenheiro da fábrica de ração calculou 30 quilos, não houve disparidade, não considero isso uma disparidade de cálculo, não. Acho que os cálculos bateram, né? E, curiosamente, os camarões estavam comendo só 14 quilos. Ah, morreu muita coisa. Não, não morreu. Porque eu tenho um nível de povoamento aqui. E eu tenho viveiros, ainda de forma tradicional, com metade do povoamento, com 40 camarões por metro. E quando você bate a tarrafa, a quantidade de camarão que vem nesse tanque é muito, é mais do dobro do que vem no outro. Então não morreu, está lá. Né? A mortalidade nós só vamos conhecer, infelizmente, nesse sistema de cultivo só lá no final. Né? Mas eles estavam comendo 14 quilos. E aí o proprietário achou por graça passar o FRB, o de diário, para cada 2 dias.
os camarões aumentaram o consumo de ração, passaram a comer mais, chegaram a 21 quilos. Como a água voltou a ficar verde, começou a tender a ficar verde, ele voltou a aplicar diariamente. Rapidamente houve uma redução para 16 quilos no consumo de ração. Então vejam como o simbiótico faz parte da nutrição dos animais. E, interessantemente, agora no segundo povoamento, foi feito segunda-feira passada a biometria, 42 dias de cultivo com 4 gramas. Tá? Povoamento direto PL10. O tanque que trabalha ainda no sistema convencional foi povoado no mesmo dia com as mesmas PLs. Está com 3,4 gramas. Tá? Então, estamos tendo um crescimento maior, porque numa densidade, o dobro da densidade do outro tanque. Então, o resultado, mesmo em tanque escavado, está se mostrando. Nós estamos melhorando a oxigenação, precisamos garantir uma oxigenação melhor. Temos alguns parâmetros aí para melhorar. Por isso que, não. Meu objetivo é chegar a 120 camarões por metro quadrado em tanque escavado. Nossos trabalhos aí se resumem aí a orientações de campo, né, assistência técnica em campo, execução de projetos, fazemos aí treinamentos, workshops, tanto capacitação de pessoal de produção de fazenda, quanto cursos para quem está querendo adentrar na atividade. E ficamos à disposição e agradecemos à Aquacultura Brasil pela oportunidade de divulgarmos a nossa marca, o nosso trabalho e ajudarmos aí parcialmente no que for possível dentro da carcinicultura brasileira. A carcinicultura de interior está se tornando uma realidade muito interessante para a criação de camarão, principalmente no Nordeste, que na minha cidade foram cavados 153 poços, apenas 3 deu água doce, 150 água salobra, e a água salobra tem uma certa viabilidade para a criação de camarão, é muito interessante. E essas metodologias que estão começando a adentrar no país vão elevar nosso país a uma condição de produção realmente significativa. É muito triste ver o Brasil perder a posição de maior exportador de camarão para a Europa em 2004 para não conseguir exportar nada, não consegue suprir nem o mercado interno. Estão querendo trazer camarão do Equador. E nós consultores, nós técnicos, temos que ir para campo e ajudar esse pessoal a reverter essa realidade, porque a nossa realidade depende muito da integração do conhecimento empírico com o conhecimento científico. Sem os dois trabalhando juntos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos perder o trem da evolução, como desde a década de 70 a gente vem perdendo o trem da evolução em diversas áreas, não só na área agrícola, mas eu acho que na área agrícola foi onde nós menos perdemos, na área da eletrônica, na área da informática. O Brasil fabricava tudo na década de 70. Hoje o Brasil importa quase tudo. Né? Então nós estamos perdendo o trem da evolução e não podemos, na área agrária, que é a nossa vocação, sinto como nossa vocação, perdermos essa oportunidade. Bom, e como é que eu sei se meu simbiótico está funcionando? Primeiro, uma coisa que 90% das propriedades, eu vou dizer mais, 99% das propriedades que eu vou, não tem um disco de SEC. Tá? Uma coisa que se faz com tampa de margarina, não precisa comprar pronto, não. Tem pronto para vender no mercado, é bacana, eu acho legal. Mas dá para fazer com uma tampa de margarina e um pau de vassoura. E não tem em 99% das propriedades. Eu fui numa propriedade quinta-feira agora, com tanques escavados, com um monte de tanque berçário, não tem um oxímetro. O cara está criando sem um oxímetro, gente. Isso é um absurdo. Tá? Então, um disco de SEC e um cone de inoff abaixo de 2 ml nos permite verificar aí o nível de floco e a nossa transparência da água.
A contagem de víbrios em placa de agar tem que ser uma coisa que nós temos que ensinar o produtor a fazer com o tempo, né? Ter uma estufinha. O pH travado, pH mais estável, com variações de 0,2 e 0,3 durante o dia, é um indicador de que o nosso simbiótico está funcionando bem. O oxigênio dissolvido estável durante o dia, entre manhã e tarde, também é outro indicador. A cor da água do tanque, né? Costuma-se dizer que a água do tanque também pode ser avaliada de maneira estética, né? A água do tanque é marrom esverdeada a marrom dourada, né? Contagem de cianobactérias abaixo de 5% e uma forte presença de zooplâncton e vermes que vem nos auxiliar, esses micro-organismos vêm nos auxiliar na alimentação e na estabilidade do sistema, como copépodes, rotíferos, anfípodes e alguns vermes. Tá? Pessoal, fico à disposição de vocês, está aí meu e-mail, está aí meu contato, para qualquer esclarecimento, podemos aí bater papo na sala de WhatsApp, né? Tem aí vários grupos, e agradeço novamente a Aquacultura Brasil pela disponibilidade em divulgar nosso trabalho. Muito obrigado a todos, um bom dia para vocês.